Bom dia, minha irmã, meu irmão. Seja você muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical deste domingo. É o primeiro domingo de maio, mas de acordo com o nosso calendário litúrgico, é o quinto domingo do ciclo pascal. Em breve nós teremos o nosso domingo de Pentecostes e então encerramos esse ciclo da Páscoa. Quero desejar um bom dia novamente a você, que a graça e a paz do nosso Deus esteja conosco nesta manhã. Quero te convidar a fazermos juntos um instante de oração a Deus. Querido Deus e Pai, nós te somos gratos, Senhor, por este dia que o Senhor criou e nos permitiu viver. Obrigada, Senhor, pelo dom da vida que se renova em nós. Obrigada, Senhor, por mais um dia de misericórdia que há sobre nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de, apesar de todas as dificuldades e desafios desse novo tempo, podermos estar aqui reunidos em Teu nome para Te adorar, Te louvar, para buscar aprender um pouco mais sobre a Tua Palavra e também comunicar esse amor aos nossos irmãos. Nós pedimos ao Senhor que esteja conosco nesta manhã, direcionando a nossa manhã e o nosso estudo bíblico, que seja um momento de amadurecimento, de esperança, mas também que seja um momento, Senhor, de renovarmos o nosso sim ao chamado a Te servir, Pai. Aproveitamos, Senhor, para interceder por os nossos irmãos que neste momento sofrem, Senhor. Seja a dor da perda por alguém querido, seja a dor da angústia, Pai, seja a ausência do alimento ou da esperança, Senhor. Nós cremos que a Tua graça, ó Deus, ela é abundante e ela chega a todos os Teus filhos, ó Pai. Pedimos, Senhor, para que haja em favor do Teu povo, pedimos, Senhor, para que esteja ao lado de todos nós neste momento, Senhor, para que possamos, ó Deus, sair dele da melhor forma e da forma mais rápida possível, Senhor. Que possamos ter força, ó Deus, e que nós, Senhor, enquanto Teu povo, enquanto igreja Tua, sejamos instrumentos e colaboradores de Ti, Senhor, nessa partilha do amor, da fé, da esperança, do consolo, Senhor. Oramos assim, Te damos graças novamente por estarmos aqui enquanto Tua família, Senhor, enquanto corpo Teu, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos fazer a nossa reflexão desta manhã no Evangelho segundo João, capítulo 15, versículos 1 a 8. Evangelho segundo João, capítulo 15, versículos 1 a 8. Eu vou ler numa versão um pouco diferente do que estamos acostumados na igreja, mas eu acredito que seja melhor neste momento. Então, Evangelho segundo João, capítulo 15, versículos 1 a 8. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o corta, e todo o que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis puros, por causa da palavra que vos fiz ouvir. Permanecei em mim, como eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora como o ramo e seca. Tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vós o tereis. Meu Pai é glorificado quando produzis muito fruto e vos tornais meus discípulos. E a nossa reflexão, ela tem como título Frutos da Pessoa Cristã. E ela diz assim: é comum ouvirmos a seguinte frase: a fruta não cai longe do pé. Ou então, filho de peixe, peixinho é. Uma videira pode produzir limões? É claro que não. Uma videira vai produzir uvas, uma bananeira, bananas e assim por diante. Para que a videira dê frutos, são necessários alguns cuidados. E aí o autor resgata o versículo 2 que acabamos de ler.
Todos os ramos que não dão uvas ele corta, mas os ramos que dão uvas ele poda, a fim de que fiquem limpos e ainda deem mais uvas. Para produzir os frutos da fé, não basta ser membro de uma igreja cristã, ter sido batizado ou dizer-se cristão. O que faz de nós ramos vivos que produzem os bons frutos da fé é o fato de estarmos ligados a Jesus, conectados com Ele. Não basta dizer que somos cristãos. É preciso colocar em prática no nosso dia a dia a palavra de Deus. Separados de Cristo, somos como um galho morto, sem vida. Jesus quer que sejamos ramos vivos, que produzem bons frutos. Para isso, é preciso limpar o ramo, podar o que não presta, cortar aquilo que atrapalha a nossa vida com Deus. Vamos, portanto, sempre alimentar a nossa fé com a palavra e os sacramentos do batismo e da Santa Ceia, com a devoção no lar. Se assim agirmos, usufruiremos da seiva da videira e produziremos os frutos que Deus espera. 2 pontos: amor, alegria, a paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, a humildade e o domínio próprio, conforme vemos na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Essa reflexão de hoje nos remete a uma das parábolas de Jesus, uma das parábolas bem conhecidas de Jesus, que é a parábola da videira, onde Jesus se coloca como a verdadeira videira e Deus o agricultor, e nos lembra que só produziremos bons frutos se nos estivermos conectados a Jesus, assim como os ramos estão conectados, ligados ao corpo da videira. E finaliza dizendo que Deus é glorificado quando nós, nos ramos, produzimos muitos frutos e nos tornamos seus discípulos. Então, nesse momento de mudanças que nós vivemos, né, a nossa vida enquanto cristã, ela naturalmente é um processo de mudanças, mas que em meio a essas mudanças nós possamos nos enxergar e nos perceber como ramos conectados a uma linda videira que é Jesus Cristo, uma videira saudável, uma videira cheia de amor, cheia de vigor, uma videira cheia da melhor seiva disponível para nós. Que isso nos motive a caminharmos, que isso nos motive a buscar sempre essa fonte de nutrição, a produzir bons frutos e nos encorajem a comunicar essa mensagem, que é uma mensagem de partilha de vida àqueles que estão ao nosso redor. Como igreja, nós somos chamados a fazer isso juntos e vamos então orar juntos. Vai aparecer uma oração aí na tela para você orar junto comigo e depois entoaremos o cântico Carnavalito de Andar. Senhor Jesus, Tu és a videira e nós somos os ramos. Que a seiva da Tua palavra e os sacramentos fortifiquem nossa vida e nos façam produzir bons frutos, frutos do Espírito, frutos da videira verdadeira, para a salvação eterna. Em Teu nome, amém.
para o encerramento deste período de devocional. Em alguns instantes vamos ter o nosso estudo bíblico dominical, mas antes eu quero lembrar os irmãos que no culto desta noite nós celebraremos a Santa Ceia do Senhor. Acabamos de falar sobre nutrir a nossa fé e nos reavivarmos na videira verdadeira, e esse momento de celebração da Eucaristia, de partilha do pão e do vinho, do corpo e do sangue, é a expressão áurea da nossa fé, porque representa o amor sublime de Deus por nós e o nosso compromisso com Ele. Então não deixe de participar. Se possível, chame todos da sua família para poder fazer essa separação dos elementos. Lembrem de orar, de consagrar os elementos a Deus, e à noite sejamos todos reunidos ao redor da mesma mesa. E também quero fazer o registro dos nossos aniversariantes da semana. No dia 27, na terça-feira, o nosso irmão Valtinho aniversariou. No dia seguinte, na quarta, nosso irmão Carlos, esposo da Nair. E ontem, sábado, dia 1º de maio, o Arthur, filho da Nanda e do Bruno, também fez aniversário. Fica o registro da escola dominical e o nosso desejo de que as bênçãos de Deus sejam abundantes na vida de vocês, que seja um novo ano de muita alegria, saúde e amor. Vamos então ao nosso estudo bíblico e nos vemos no culto à noite. Bom dia, minhas irmãs, bom dia, meus irmãos. Então, hoje nós vamos continuar as nossas aulas sobre o tema geral, né, de fortalecimento com Deus ou fortalecimento em Deus. Então, hoje é o módulo 2, parte 1. O módulo 2 tem como tema fortes e corajosos. Nós vamos tentar procurar compreender como que a nossa relação com Deus, ela nos torna fortes e corajosos. Então, na lição anterior, o texto era nitidamente um convite ao compromisso com o reino, mas o assunto se amplia teologicamente. Primeiro, a figura da ferramenta apareceu muito bem fazendo referência ao serviço a Deus. Mas ferramenta lembra coisa, né? Então lembra que a gente tentou ilustrar que os nossos dons, talentos, né, as coisas com as quais nós nos identificamos na comunidade, na igreja, né, os ministérios, né, as tarefas, as funções, né, todas essas coisas podem ser como ferramentas. Só que a gente, quando fala em ferramenta, pode lembrar coisa e talvez isso às vezes não facilite muito. Mas nós temos essa figura da ferramenta. O segundo ponto teológico, ao falarmos do melhor serviço para Deus, outra figura bem empregada é servos. Mas servo lembra ser humano servidor, trabalhador, cooperador, ativo criador, não por seu mérito, mas pela graça de Deus. Pela graça, o servo recebe a força de Deus. Que referências temos para desempenho do serviço? Que referências nós temos para o desempenho do serviço que cada um assume? Então, pensa aí você com sua família, ou você sozinho, quais são as suas referências, onde você onde você olha, para quem você olha, né? Se é na Bíblia, se é na família, na igreja, as referências para o desempenho do serviço. Consciente do chamado e do envio de Jesus, o servo vai em missão. Então lá em Mateus 28, 18 a 20, nós temos essa referência do servo que vai em missão. Também Atos 8, 4 a 40, nós também teremos essa referência. A força concedida ao servo não é somente para o seu fortalecimento pessoal, mas também para a sua participação no serviço coletivo. Celebrar e testemunhar no mundo. E aí eu quero ler um versículo em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, é o versículo 8, que diz assim: Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Então a gente percebe, né, que aqui nós temos aí um chamamento coletivo, uma celebração coletiva de pessoas que estão dando testemunho ou que darão testemunho de acordo com o que diz
Jesus àqueles primeiros cristãos. Então nós agora faremos uma jornada que nos dirigirá para a compreensão da comparação com ferramenta, né? Porque não pode ser uma coisa. A gente precisa entender que ferramenta, o que significa ferramenta. De forma que cada passo dessa caminhada nos ajude a superar a característica de coisa e valorize sua referência e correlação com servo. Então, a força que Josué experimentou. Para isso nós vamos ler no livro de Josué, capítulo 1, os versículos de 1 a 9. Josué 1, de 1 a 9. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte, os montes Líbanos, a leste, o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e a oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você, como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar por onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe ocorrerá bem, e você terá sucesso. Lembre-se da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar, para onde você for. Amém. Então diz assim, né, esse pequeno trecho sobre a história aí de Josué. É dentro do nosso ser que tiramos a força que Deus nos dá. Podemos tomar nota de algumas informações importantes para compreender a força que Josué experimentou. Moisés tem o título de honra, né, servo do Senhor. E Josué assume o ministério de Moisés, dando continuidade. No verso 3, a força se revela através do verbo pisar, que é dom de Deus. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. O mesmo Deus que fez a promessa concede força para a sua realização. Outros importantes elementos configuram-se com a força para Josué, como força para Josué. Então, há outros elementos aí que se configuram como força para Josué. Os versos 7 a 9, na versão Bíblia do Peregrino, diz assim: quanto a ti, coragem e ser valente, para cumprir tudo o que te ordenou o meu servo Moisés. Não te desvies à direita ou à esquerda, e serás bem-sucedido em todos os teus empreendimentos. Que este livro da lei não se afaste dos teus lábios. Medita-o dia e noite, para pôr em prática todas as suas cláusulas. Assim teus empreendimentos prosperarão e serás bem-sucedido. Eu te ordeno, coragem, sê valente. Não te assustes nem te acovardes, pois contigo está o Senhor teu Deus em todos os teus empreendimentos. De fato, encontramos muita força em Josué, né? Uma figura que demonstra força, né? A gente pode observar que Josué ele precisa vencer seus medos e ser corajoso para assumir uma tarefa muito difícil, né? Diante de todos, né? Aquele povo que depositava em Moisés não só prestígio, admiração, referência, né? Segurança, né? Foi aquele que conduziu o povo, né? Através de várias aventuras, né? A passagem pelo mar Mediterrâneo, fugindo, né? Da perseguição dos egípcios, né? Passando por dificuldades no deserto, né? Então, Moisés ele tem uma força representativa muito grande, simbólica para o povo.
e Josué precisava dar continuidade. Então, é um peso, né? Então, a gente vê que, de fato, ele teve muita força. Então, encontramos realmente muita força em Josué. As orientações que ele recebe, a herança ministerial de servo e a presença de Deus garantida pelo próprio Senhor são faces do mesmo dom. Percebemos que Josué é constantemente incentivado a tirar a força que Deus lhe dá de dentro de seu próprio ser. Porém, percebemos que a realidade de Josué revela uma força e coragem com motivações questionáveis, que lembram a ferramenta, que tem mais características de coisa que de servo. Tomar posse de uma terra e consolidar fronteiras, como no versículo 4, referência militar. Enquanto viveres, ninguém poderá resistir a ti, no versículo 5. E sucesso nos empreendimentos, no versículo 7 e 8. Então a gente percebe nessa primeira parte do nosso estudo, principalmente agora observando Josué, como essa referência, né, para a gente falar da força, né, a força que Josué experimentou. Então a gente percebe que ele experimenta uma força. E a gente começa a ver que nós podemos ver que essa força, se ela é bem gerida, ela tem um resultado, e se ela é mal gerida, ela tem outro resultado. Então a gente começa a entender que existe uma ferramenta, uma força que Deus dá, mas que Ele nos deixa livre para usar como quisermos. E aí, irmãs e irmãos, terminando essa primeira parte do segundo módulo, nós depois veremos, no próximo domingo, a segunda parte, a força de servo, discípulas e discípulos de Jesus de Nazaré, o Cristo. Então a gente vai começar a fazer uma comparação, começar a ver, né, uma outra realidade aí já, né, na nova aliança, e a gente vai conseguir também fazer essa relação para ver um pouco sobre isso. Mas é interessante notar, releiam esse texto aí, Josué capítulo 1, de 1 a 9, e percebam onde que Josué está usando essa força que Deus dá e essas motivações questionáveis, né, de estabelecer estabelecer fronteiras, tomar posse de uma terra. Essa é uma força que é benéfica ou é uma força maléfica? É uma ferramenta boa de servo ou é uma ferramenta mais militar, né? E essa ideia de não resistir, né? Ninguém vai resistir a ti. Então essa ideia de confrontar o outro, humilhar e derrotar, também talvez seja questionável. E sucesso nos empreendimentos, né? Que aí a gente pode dizer que é uma boa ferramenta, ou se a gente poderia mudar um pouco se a gente estivesse vivendo aí, né, essa experiência de Josué. Então, na próxima aula nós daremos continuidades, e se nesse meio tempo você quiser mandar questões, dúvidas, né, a gente pode aí incluir para a próxima aula, já tirar essas dúvidas também. E qualquer coisa podemos disponibilizar esse estudo para que os irmãos possam reler, né, e estudar. Então, um grande abraço, até o próximo domingo.